O pastor Vuvo disse que pai na fé é a mesma coisa pai espiritual. E apóstolo Eliseu disse que não é a mesma coisa. Então, deixa-me assentar de novo. Vou aqui, sim, vou saudar aqui o Ivandro que acabou de chegar. Foi Ivandro. Boa noite. Ai, está tudo bem. Olha, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Nós entendemos aqui os engarrafamentos da nossa cidade capital, mas é próprio da vida. Nós estamos a falar da paternidade espiritual e impactação. Os nossos primeiros convidados chegaram aqui, já falaram. E queríamos ouvir também do profeta Ivandro sobre a tua abordagem. Paternidade espiritual, o que é isso? Existe ou não? Agora sim. Exatamente. Eu estava aqui a dizer que a paternidade espiritual existe. E Deus é o nosso Pai. Deus é Pai de todos, sem exceção de pessoas. Deus é Pai primeiro, depois Deus é Criador. João capítulo 1, versículo 11, disse que os que foram nascidos do Espírito, então isso lhes foi dado a autoridade de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus primeiro. Agora, quando nós entramos no aspecto bíblico a respeito de Pai espiritual, eu concordo ao ponto de que quando nós dissemos que alguém é pai espiritual, é mesmo que dizer que é pai na fé. Porque Deus é o nosso pai espiritual. Esse é um conceito universal. Mas agora, a fé não é material. A fé é espiritual. A religião é espiritual. Então, sendo a religião espiritual, nós consideramos o mesmo termo a ser usado, pai na fé, ao mesmo ponto de pai espiritual. É a mesma coisa. Mas sobre pai, antes mesmo de entrar na paternidade espiritual, nós precisamos encontrar a questão comum de pai. Pai é aquele que nasce, aquele que gera, que vai também cuidar do mesmo indivíduo. Mas vamos observar dois aspectos na paternidade espiritual na vida de Paulo. Vamos ver que Timóteo já era fiel na palavra, já era crente. A sua avó, sua mãe já eram fiéis. Não foi Paulo quem lhe pregou a palavra. Mas Paulo chamou Timóteo várias vezes de filho na fé, meu filho amado. Então, a paternidade não é tão somente sobre quem nos prega a primeira palavra, porque o ID é para todos. Mas agora a paternidade é aquele indivíduo que vai cuidar de nós, que vai cuidar do nosso fundamento da fé cristã, que vai nos dar a base até crescermos e chegamos então na maturidade cristã. Mas ao entendermos isso sobre paternidade, devemos perceber que não é o simples facto de alguém orar por mim, que é meu pai espiritual, ou que é meu pai na fé. E quando é que estamos diante de uma paternidade de Deus? Exatamente. Primeiramente, todos quantos são nascidos de novo, esses são filhos de Deus. Não nasceram da vontade do varão, mas nasceram de Deus. Esses são filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus, os que nascemos de novo. Isso é o simples. Mas agora Deus delega indivíduos pela qual vão cuidar de nós no seu próprio rebanho. A esses é que nós chamamos de pai na fé. Talvez o termo aqui pode deixar assim... E como é que o profeta relaciona o que Jesus disse em Mateus 23:9, a ninguém chamar de pai? Não, esse assunto não está relacionado ao fato de que quando Jesus diz que ninguém podemos lhe chamar de pai, não está a descredibilizar a consciência de que nós devemos ter alguns aios na fé. De tal modo que o mesmo Jesus disse que vão... Claro, exatamente, deixa aqui só claro, ser claro. Do mesmo modo que Jesus disse que vão fazer discípulos. Então esses discípulos são os filhos na fé. O que é fazer discípulo? O que é um discípulo? Discípulo é o indivíduo pela qual nós instruímos, formatamos, orientamos em uma determinada questão. Esse é discípulo. A esses discípulos. O profeta também disse um ponto na sua explanação. Sim. Os que geram alguém na fé não é só aquele que instrui. Certo. Então, quer dizer que aquele que não instrui também pode ser pai. Como? Olha só. Quando na sua explanação ele disse uma coisa muito séria. Eu quero só ressalvar. Não ressalvo. Eu quero que o profeta explica mesmo. O profeta disse o seguinte. O profeta disse o seguinte. Que pai na fé não é só aquele que instrui. Não pode. Ouve, meu amado apóstolo. Falei duas questões aqui. Primeiro, pai pode ser quem te gera. E segundo quem te é. Exatamente. Agora, gerou e te instruiu na fé. Ele disse pode ser, não disse é. Aquele que te instrui pode não ser. Certo. Aquele que te instrui pode não ser aqui. Não, apóstolo, escuta-me só, por favor, vê.
A questão que Paulo fala em 1 Coríntios 4,15, vocês podem ter 10.000 mestres, mentores, aios, mas um só é o vosso pai, que era ele, referia-se a si mesmo. Que fez o quê? Que vos gerou na fé. Porque em Corinto foi Paulo que evangelizou Corinto. Essa questão esse é um ponto. não é a questão de evangelizar a fé. Não, calma aí. Então esse é um ponto interessante. Quando fala de Timóteo, ele está se referindo no texto que ele disse em Timóteo, que a mesma fé que existiu na tua avó, existiu na tua mãe, agora está em ti. Isso não quer dizer que não foi Paulo que ganhou Timóteo. Não. Sim, não na viagem, na segunda viagem, calma aí. Sim. João Marcos. Exatamente. Não foi também. Paulo Não, Mas Pedro chamou. já eram fiéis na... Quem pregou, calma aí, quem pregou para Marcos foi Pedro. Sim, mas em nenhum momento Paulo chamou meu filho na fé. Não, calma. Vamos lá. Vamos entender. A Tito quem pregou foi Paulo. Tito, Timóteo, Onésimo, Tito foi ganho pelo Paulo. Todos esses foram ganho pelo Paulo. Foram ganhos por Paulo, por isso aí na fé. Mas Timóteo também foi ganho por Paulo. Tu não pode dizer que Timóteo foi ganho por Paulo, porque não existe na Bíblia. Quem ganhou Paulo, apenas Paulo disse que a fé que existiu na tua avó é a mesma que eu vejo em ti. Isso não quer dizer que não tenha sido o Paulo que ganhou Paulo. Dele, aí está. Quem converteu? Não, calma aí. Quem ganhou, quem converteu Paulo a Timóteo à fé foi Paulo. Tu não pode provar ao contrário. Certo. Isso é na Bíblia. Quem evangelizou Timóteo foi Paulo. Certo. Por isso Paulo disse: meu verdadeiro filho na fé, porque eu te gerei e te instruir. Agora, o profeta disse um ponto muito bem. Para ti, toda pessoa que evangelizou. Não é o pai na fé. Não. Vamos já. Não é. Vamos já. Pastor, não é. Por que não é? Mas isso é orgulho espiritual. E aqui nós estamos diante de um orgulho espiritual. Porque se vocês me dizem que alguém levou alguém a Cristo, a minha pergunta é assim, eu vou explicar. Leva alguém para Cristo é pai espiritual. Calma aí. Eu vou responder numa retórica ao profeta. Certo. Quando é que uma pessoa aceita Jesus? Quando lhe é pregado o evangelho. E essa pessoa fez o quê? Se converteu. Se converteu, fez o quê? Nasceu na fé. Nasceu de novo. E se não nasceu de novo é o quê? Nascer de novo é o quê? Eu concordo contigo nesse ponto. Mas não fuja. O evangelismo... Profeta, não fuja nesse ponto. Não fuja. Responda-me. Não fuja. O evangelismo em si só não é início da paternidade espiritual. Não estamos a falar de evangelismo. A paternidade espiritual é muito mais do que alguém te pregar a palavra de Deus. Eu quero só entender uma coisa. Não sei se o apóstolo está... Não, o profeta está a fugir agora. Está buscando se profúgio. Não estamos a falar de evangelismo. Então, eu estou a perguntar, quando é que uma pessoa aceita Jesus? Eu disse, alguém aceita Jesus quando então confessa a fé, se arrepende dos seus maus caminhos e se converte. Então, qual foi o processo? Foi conduzido a quê? A fé. Exatamente. Então, se foi conduzido a fé, você estava a dizer que pai na fé é aquele que conduz alguém à fé. Essa pessoa é o quê? Agora, o termo que você estava a usar é o seguinte. Existe pai na fé, aquele que te conduz à fé. Existe o teu tutor. Não, o tutor... Que a Bíblia tutor fala de mentor. Mentor é aquele que é o seu tutor. Então nós queremos que... Pastor Fulvio, calma só. Apóstolo Eliseu. Então, aconselha alguém a ter um pai na fé e tutor ao mesmo tempo. Não. Todos podemos ter. Não, se for assim, vamos inventar os termos. Nós podemos ter alguém que ganha Cristo... Aquele que ganha é alguém que conduz alguém na fé, que em Cristo é pai na fé. Porque levou alguém a aceitar Jesus. Agora, aquele que instrui é mentor. Meu apóstolo, mesmo quando ele... Na sua visão bíblica, nem começa no Novo Testamento. Exatamente. Não, a paternidade espiritual, a paternidade, o mentor, ou a mentoriação. Não, princípio da paternidade. A mentoriação. Não. Eu queria perceber algo, eu vou sempre tocar na mesma tecla. Apóstolo Eliseu, a diferença, queremos perceber lá em casa, a diferença entre pai na fé e o mentor. Ok, deixa eu explicar. Não, deixa-me só, depois vamos no pastor para responder sim. O pai na fé é aquele que te gera para a fé, aquele que te conduz a aceitar Jesus. Pois que quando alguém te conduz a Cristo, você nasce de novo. Essa pessoa te gerou para a fé. De acordo com a Bíblia Sagrada em Atos, que Deus nos reparte a fé segundo a graça que nos foi dada. Quando uma pessoa é conduzida a Cristo, é pregado o Evangelho, conduzida a Cristo, o Espírito lhe nasce de novo. Mentorear, como o termo diz, chama-se tutor.
Eu não estou querendo dizer aqui, estou querendo dizer com isso que tutor é aquele que te instrui. O novo nascimento não é progressivo, mas o crescimento na fé é progressivo. Exatamente. Então, aquele que te instrui, a fé precisa crescer. Essa pessoa pode ser o seu mentor, é o seu mentor, não pode ser. Agora, aquele que te conduz à fé é o teu pai na fé, te gerou na fé, te levou a aceitar Jesus, te levou a aceitar a fé em Cristo. Esse é o ponto. Em termos miudinhos, parece que faz sentido. Certo. Falar. Não faz sentido. Não, parece que faz sentido. Se nós olharmos, e eu quero chamar a atenção. Faz sentido, é assim. Vamos ouvir. Estamos a falar de paternidade espiritual. Exatamente. Que alguns aspectos na paternidade espiritual não vai ser entendido na paternidade humana. A paternidade espiritual abrange outros aspectos que são importantes. Exatamente. E partindo desse princípio, eu quero começar. O princípio da paternidade, quando Deus começa a traçar essa meta da paternidade, desde que ele começa o Novo Testamento. Ele começa desde o Antigo Testamento. Quem nasceu Efraim foi José. Mas o pai de Efraim é Jacó. Quem nasceu Efraim é José. Mas o pai de Efraim é Jacó. Mas, Estou a chegar aí. Bonito. Tá falando... Por quê? Porque a paternidade... Olha, guarda aí que vocês vão dizer. Ai, meu Deus. Hoje aqui está quente, meu Deus. Quem está aí nos acompanhar? Matos Finda, sim, assim, né? Matos Finda está nos acompanhar. Virgílio Murongo também está em linha. A Teresa Lisboa também está em linha. Olha, nós vamos não curtir intervalo, mas vamos ver uma ação cultural que vai acontecer aí no Calçadão do Rocha. Vamos acompanhar. É Deus quem dá. Mas Deus nos usa como canal. E Paulo fala muito isso. Não desprezais o dom que em ti foi dado pela imposição de mãos do presbítero. Vai separar entre dom e poder. Temos que separar duas coisas. Dom e poder. Mas como é que... O dom é espiritual. Dom é graça. Então, tudo que Deus nos dá, pão, água, tudo que Deus nos dá de graça é dom. É um dom. Então pão é poder. Não estou conceito. Espiritual, então vamos bem. Vamos separar uma coisa. Espiritual. Quando está a falar para o público, separa, fala com clareza para que as pessoas possam entender. Ele disse uma coisa, que não se dá poder a uma pessoa que não foi implantada. Ok? Que não amadureceu. Eu quero saber, no conceito que vem pelo ouvir a palavra. Como é que alguém vai receber uma virtude de Deus se nele não tem a palavra de Deus? Aí estamos a falar outra coisa. É isso que eu estou me Quando uma pessoa aceita Jesus, ela foi gerada para a fé. Certo. Foi gerada pelo Espírito. Essa pessoa é cristã ou não? É cristão, ok. Sim. Não está, por não estar instruído, não está habilitada para receber poder. Ainda não está o cristianismo. Então, o batismo do Espírito Santo. Porque eu quis entender. Porque eu entendo que o poder de Deus é o Espírito. Meu apóstolo. Vamos existe Vamos na Bíblia, apóstolo. Atos dos Apóstolos, capítulo número 19, versículo 1 ao versículo 7. Quando Paulo desce para Coríntios ou para Éfesos, encontra que Apolo já havia dado sementes àqueles discípulos. E Paulo pergunta: em que vocês têm sido batizados? Eles disseram: somos batizados pelo batismo de João. Mas agora Paulo disse, ensinou-lhes a respeito do Espírito Santo, orou sobre eles e depois o Espírito Santo manifestou-se na vida deles. Primeiro Paulo ensinou, depois orou, terceiro impôs-lhes as mãos e eles receberam. E como que explica Atos 10? Como que você explica Atos 10? Quando Cornélio foi, pregaram-lhe o evangelho sobre Cristo e automaticamente recebeu o Espírito. Não tem impactação naquele não impactação de Pedro e não é impactação. O mesmo aconteceu em Atos, falando línguas estranhas. Aí também falando línguas estranhas. Não, agora quero entender, porque eu estou perdido aqui. O que é impactação? Eu quero entender para ele. Eu quero entender para vocês. O que é impactação? Ivandro. Certo, vou aqui explicar aqui. Quero explicar de modo claro, para que o irmão perceba, porque o apóstolo tem que perceber essa parte. Se o apóstolo não perceber essa parte, não vai entender mais nada. Primeiro, Romanos capítulo 1, versículo 11. A impactação, eu vou dizer aqui para ser claro e aos irmãos que estão nos ouvir. Impactação, afetação, trindade e outros termos não são bíblicos. Na Bíblia não encontramos essa palavra. Então, mas exatamente. Mas o que é impactação? Deixa eu explicar.
Quando nós usamos a expressão impactação ou afetação, nós usamos este termo no ato de compartilhar o dom, primeiro, depois, acompanhado com imposição de mão, ou como podemos ser chamados de comunicar o Espírito. Essa questão. Agora, acabou de dizer que quem dá um dom é Deus. Disse que compartilhar o dom. O que isso quer dizer? Tá bom. Eu quero entender. assim. O profeta está se perder. É simples. O quê? É transferência de uma graça. Exatamente. Essa graça é um dom. Por Deus. Deus comunica para uma outra exatamente. Pastor Fulvio, essa questão de impactação tem sido assim distorcida. Pode explicar bem, sim. A impactação não começou nem sequer no Novo Testamento. Quando Deus visita Moisés, ele diz: Números capítulo 11, versículo 25. Abraão, certo. Isaac e Jacó. Quando Deus está chamando esses três nomes, está chamando a aliança que ele fez com Abraão, a mesma aliança que Abraão transferiu para Isaac, a mesma aliança que Isaac transferiu para Jacó. É a mesma, isso é impartação, é transferir algo que estava. Vou dar exemplo. Hebreu disse que Levi entrou nas costas de Abraão. Mas Levi não nasceu nas costas de Abraão. Veio nascer em Jacó. Certo, Em termos... Não, Levi mesmo. Levi o filho de Jacó. Terceiro ou quarto. É quarta geração. Quarta geração. Exatamente. A primeira geração é Abraão, depois... Não, Levi é o Isaac, terceiro filho ou quarto. Segundo filho, terceiro filho, não? Exatamente. Quarto é o Judá. Levi, Deus introduziu em Abraão. Exatamente. Mas não saiu em Abraão. Em Abraão saiu Isaac. Se a autoridade da liderança Pela dom que está em nós, não é esfera da fé começa a crescer e a sua esfera da autoridade começa a aumentar, então há manifestação cada vez mais do poder. Se você impactar uma pessoa, levando ao quarto, e simplesmente isso, ou fazendo coisa, isso é bruxaria. Isso são duas coisas. Meu irmão, deixa-me só... Nós já estamos quase na reta final do programa e, portanto, o programa aqui está quente. Eu acho que nós temos que voltar de novo com esse tema. Nós temos que, para terminar mesmo o programa... E a impactação para terminar mesmo o programa, eu gostaria que, em poucos minutos, vocês, por exemplo, não sei, eu sei o que a Regi acha, em 4 minutos cada um para explicar paternidade espiritual e impactação. E dar exemplos bíblicos. Não, pronto. 2 minutos para explicar o termo paternidade espiritual, que é pai na fé, pronto, e a impactação. Porque para nós, portanto, a maioria das pessoas entende que impactação é essa coisa de magia, bruxaria, não sei o que, transferência de unção, como dizem, e está misturado de rituais e muita coisa. E nós queríamos compreender aqui, por isso é que trouxemos esse tema, porque há muita dúvida de pessoas lá em casa que queriam compreender. Então, a bola está ao ar, vocês podem explicar. Apóstolo? Pode começar. Vou crescer o primeiro, porque o apóstolo já falou muito também. Pode. Vou crescer o primeiro. Teremos 2 minutos. Exatamente. Primeiro, pelo simples fato de que o que o apóstolo acabou de falar aqui, concordo, sobre ensinamento. A isso eu chamei de implantar. Alguém vai te doutrinar, vai te dar a palavra de Deus para que você tenha essa capacidade. Quando o apóstolo falou também sobre receber o Espírito Santo, batismo pelo Espírito Santo, também concordo. É bíblico e é real. Eu vou trazer aqui primeiro o texto de Timóteo, 2 Timóteo. Por este motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti, a qual te foi dado pela imposição de mão. E Romanos 11 disse: porque desejo-vos comunicar-vos alguns dons espirituais, a fim de seres confortados. A isso nós chamamos de impactação. Mas agora, tem a capacidade que o Espírito... Mas como é que se impacta? Como é que funciona? Imposição de mão do presbítero. Paulo falou bem. Imposição de mão. E as igrejas que não fazem imposição de mão? Imposição de mão, Jesus fez. É bíblico. Impor as mãos é escândalo. Se até impor as mãos é escândalo. Vamos perceber algo. Se até impor as mãos numa igreja é escândalo. Então, milagre que é lá. Não existe milagre. Então a imposição das mãos é bíblico. Comunicar os dons é bíblico. Cura, milagre, tudo isso é bíblico. Mas agora a questão, quando nós dissemos que fomos impactados, primeiro devemos reconhecer a graça que existe no outro. E esse irmão pode orar por mim para que a mesma graça... Eliseu é apologista também de que pode sair pessoas aqui sempre aí fora do país. Do mesmo jeito que pode sair pessoas de fora para cá.
E por que há essa dificuldade das pessoas quererem mesmo ser impactadas aqui, a deixarem de ser impactadas aqui para Na verdade, primeira coisa é o orgulho. Segunda coisa é que os nossos pais... Não, os nossos pais primeiro não sabem ser pai. Porque os nossos pais, em vez de nos instruir, nos combatem. Okay. Eu próprio já fui combatido na mesma igreja onde nasci. Tá, por ter um dom que eles não operam lá. O mínimo que tinham que fazer é nos orientar. Nós precisamos de Eli para nos orientar, mesmo Eli já não tem visão. Mas Samuel ouve a voz de Deus, ele já não ouve. Então, por causa desta falta de compreensão entre o pai e o filho, nós vamos... Então por isso é que preferem ir fora. Não é preferir. Vamos aqui olhar para dois fenômenos. Nós somos muito criticados por seguir profetas africanos, nigerianos, mas eles vão para o Brasil e ninguém fala nada. O microfone está pressionado. Tá? Uns vão para o Brasil, milhares vão para o Brasil estudar e ser ministrado, ninguém diz nada. Mas quando vamos para a África do Sul, você foi buscar um feitiço. Mas África do Sul e Brasil, onde é mais distante? Qual é mais nosso? A unção de África é unção genuína. África é abençoada. Deus... Conheço um profeta que é considerado como um grande profeta de referência. África? Sim. Benson Idaúsa, primeiro. Segundo, Tibi Joshua. Considerado. Benson Idaúsa é conhecido em toda a Nigéria como pai espiritual da Nigéria. Conhecido como pai espiritual da Nigéria. Como suas maiores referências, nós temos Iopo. Um dos que tem a maior igreja do mundo. O terceiro é seu filho, Paulo Ened. Igreja de 100 mil membros. Não. Igreja de verdade. E tudo isso veio da linhagem de Idaúsa. Um dos homens que revolucionou o rapidamente, vou passar essa palavra nos outros. Eu queria perceber uma coisa. É possível ter um filho na fé que não seja do mesmo ministério? É possível ser, porque profeta não nasce profeta. Deus pode comunicar que o meu filho é um apóstolo. Mas que não seja da mesma igreja. Não precisa nem ser da mesma igreja, nem ser do mesmo país, nem ser da mesma família. Não, isso é espiritual. Nós não precisamos ser da mesma igreja para que eu seja seu filho na fé. Não precisamos ser disso. Porque a aprendizagem espiritual vai além da igreja. Vai além da... Quero terminar com isso. Termina já o seu raciocínio. Terminar com isso. Enquanto a igreja não valorizar a unção que existe no homem de Deus, exatamente. Enquanto a igreja não valorizar a unção que existe no homem de Deus, nunca vamos atrair isso para nossas próprias vidas. Reconhecimento. Depois, todo reconhecimento vem atrás de humildade. A unção não se recebe com força. A unção se recebe na submissão. É sendo submisso que nós recebemos a dádiva de Deus. Depois de recebermos, nós devemos exercitar o dom que está em nós. Não é vão te orar e acabou, não é assim. Você vai trabalhar naquilo que você tem para que você então seja útil. O dom está em ti, mas a eficiência não. Não é o fato de orarem por você que o teu olho vai se abrir até não sei aonde. Você vai crescer nível a nível, passo a passo. A espiritualidade você vai crescendo. Então, a impactação não é tudo e também não é nada. É importante sermos impactados. É importante ser comunicado em nós um dom. Mas Paulo diz para Timóteo, preserva o dom que há em ti. Preservar é o meu trabalho. Alguém vai me comunicar, mas agora, o preservar é o meu trabalho. Profeta Eliseu, lá em casa.